Fala SenzoCast, aqui quem fala é mais uma vez eu, Gabriel Mionetti. Bom, bem-vindos ao segundo episódio do rádio, do SenzoCast Rádio aqui, o programa onde a gente fala tudo em áudio. E tem uma coisa que eu quero falar com vocês que é o seguinte: o clima de Brasília é um saco. Não é sobre o tema de hoje, mas é uma coisa que eu vou explicar pra vocês que é o seguinte: experiência individual minha toda. Eu acho que toda pessoa de Brasília já passou por alguma coisa parecida, que é a seguinte: a minha voz está extremamente baixa e eu não entendo por quê. Eu não sei se é secura, eu não sei o que fazer, mas é isso daí. A gente vai continuar e vamos que vamos, galera. Bom, antes do nosso episódio, nosso tema de hoje, para a gente começar a falar um pouco sobre, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube, acompanharem o nosso Instagram, que a gente coloca cortes, posts e interage com vocês. Tanto é que semana passada eu fiz um post falando quem vocês queriam que a gente trouxesse para o podcast. E achei muito da hora o engajamento que o pessoal tá tendo. Eu agradeço a todo mundo que tá mandando seus comentários positivos, digita nos vídeos, nos comentários aí, porque a gente quer, com o passar do tempo, incluir mais os estudantes, entrevistar outros professores, outras pessoas, quem sabe rola umas parcerias aí, né? E bom, eu vou começar o tema de hoje. O tema de hoje, ele é um tanto diferente do que eu tô acostumado a falar, mas eu achei tão interessante que eu queria trazer para vocês. Tema do episódio de hoje: a subjetividade em um mundo que quer ser objetivo. Bom, eu vou explicar, vou falar uma situação bem da hipotética, que é a seguinte: existem duas pessoas, eu quero que você imagine a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A, ela sai de casa e, ela tá muito de boa com a vida, só que aí vem um porém. Começa a chover. E a partir do momento que essa pessoa começa a chover, etc., ela não vai correr para debaixo de, sei lá, uma árvore ou ir para algum lugar para se cobrir. Ela simplesmente aceita a chuva. Ela aceita que a chuva vai passar, ela se molha, ela agradece por essa chuva existir. E a pessoa B, ela sai de casa e ela acaba tendo a mesma situação. Só que dessa vez, ela se irrita com a chuva, ela vai para um lugar, para uma árvore, alguma coisa para ela poder ficar debaixo. Inclusive, quando estiver chovendo com previsão de chuva e estiver chovendo, não fiquem debaixo de árvores, é só uma situação hipotética, porque pode cair um raio, deixando já aqui meu alerta para vocês. Mas o que eu quero falar com isso? Eu quero que vocês parem para pensar que duas pessoas podem viver exatamente uma mesma situação, mas sair com sentimentos completamente diferentes. A pessoa A, ela pode achar incrível, ela pode achar tranquilo, e a pessoa B, ela pode achar insuportável. Quero até que vocês digitem aí nos comentários qual que você mais se identifica. Mas quem tá certo? Ou talvez a pergunta tenha que ser de outro ângulo. Será que essa pessoa, ela tá certa ou errada? Bom, no episódio de hoje eu vou entrar num tema um pouco mais desconfortável, mais filosófico, mas extremamente real e presente no nosso dia a dia: a subjetividade. Porque no fundo, o mundo não é como ele é. O mundo é como a gente sente que ele é. E isso muda tudo. Vamos lá. Voltando a entender o que é subjetividade, tem muita gente que não conhece, a gente já está em 3 minutos de podcast e talvez não entenda isso. Mas é o seguinte: a subjetividade é basicamente o jeito único que cada pessoa enxerga, sente e interpreta a realidade. É como se cada pessoa de nós, a gente estivesse usando um filtro invisível. Esse filtro, ele é formado por nossas experiências, pela nossa infância, pelas nossas dores, pelas nossas crenças e até aquilo que a gente remoe, que a gente evita de verdade. E aí começa o problema. Porque a gente cresce achando que o nosso jeito de ver as coisas é o jeito certo. E isso é claramente muito parecido com a realidade. A gente vê pessoas na internet discutindo por religião, ideologias, não falando que uma está errada ou não. Eu vou dar um exemplo assim bem abrangente para você ver na sua realidade. Vamos dizer, em família, quantas pessoas já não discutem por política, por acharem que um lado está certo, um lado é melhor que o outro, não entrando aqui muito nisso, ficando bem no superficial mesmo. A gente acha que todo mundo tem razão, que a gente tem razão, que a gente no momento em que, por exemplo, eu tenho uma opinião que eu gosto, vamos dizer, eu gosto muito da cor vermelha. Eu vou tentar pegar outra cor, porque senão eu gosto muito da cor roxa. Eu gosto tanto dessa cor roxa que as outras pessoas que, vamos dizer, gostam da cor laranja, elas têm que gostar do roxo porque eu gosto. E aí, a gente até vai para uma área de redes sociais.
Porque as redes sociais de hoje em dia, elas viraram grandes arenas de batalha para quem tá mais certo sobre alguma coisa. Quem tá mais certo sobre aquilo. Não, eu tô certo, você tá errado. Não, você tá errado, eu tô certo. E a gente acha que a nossa opinião é a verdade universal. A gente acha que o nosso sentimento ele vai virar um argumento incrível. E a gente acha que discordar, se alguém discorda da gente, se alguém tem uma opinião, por exemplo, eu gosto mais de laranja, vai discordar e vai virar tipo um ataque pessoal a tudo o que eu represento como pessoa. Mas aí, eu quero que você pense comigo. Quando a gente discorda, quando alguém discorda de você, talvez essa pessoa ela não esteja errada. Talvez ela só esteja vendo de outro ângulo. E isso é bem difícil de aceitar, principalmente quando a gente tem pessoas muito queridas próximas da gente. Mas a gente precisa aceitar o outro. Porque aceitar a subjetividade do outro é abrir mão da gente ser o dono da verdade. Eu trouxe exatamente esse tema porque ele é um pouco da base do nosso podcast aqui, do Senso Rádio. O que eu tô falando vem de uma opinião minha. Por exemplo, eu vejo uma coisa, eu acho interessante, eu vou trazer minha opinião sobre esse tema, vou trazer uma coisa também para se refletir sobre nas nossas vidas. Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade, a gente vive uns tempos em que a gente é tão dopaminado que até para acordar cedo a gente precisa até de um estímulo externo, tanto um alarme ou tanto alguma outra, sei lá, música de manhã, que são coisas muito boas, não são ruins. Mas pensa comigo que lá para os anos atrás, os anos dos nossos pais, quando não tinha tantos celulares, quando era disponível, tão fácil a informação para todo mundo, eles tinham que acordar com alarme, eles tinham que acordar com mãe gritando, ou pai gritando. E assim, eu vou voltar ao tema de subjetividade, mas eu quero que, só trazendo um pouco mais de um assunto para abranger, né? Eu quero que você imagine uma situação simples. Nas redes sociais, você manda uma mensagem para alguém. E aí, vamos dizer que é amizade, um namoro, uma paquera, ou você manda mensagem para alguém. E essa pessoa demora horas para responder. E aí na sua cabeça você fica, essa pessoa não liga pra mim, ela tá cagando pra mim, ela nem tá nem aí pro que eu tô falando. Só que aí, nessa cabeça da pessoa, ela pegou um busão de 5 horas, ela teve que levar, ou sei lá, o cachorro pra passear, e aí volta e diz, eu tô cansado, eu tô sem energia, mas depois eu vou responder essa pessoa. É a mesma situação de A e B. Só que ela é de um ângulo diferente, mostrando dois mundos diferentes. Uma pessoa esperando e a outra vivendo também, sabe? E aí nascem muita questão da insegurança, nascem brigas, nascem interpretações erradas sobre situações. Porque o que acontece? Quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, você pode estar, por exemplo, falando com uma pessoa muito tranquilo, mas às vezes a pessoa pode interpretar muito erroneamente o que você está falando. Tanto é que tem uns vídeos engraçados na internet do TikTok ou Instagram que mostram isso. Uma situação do namorado manda uma mensagem S. Aí eu vi ultimamente um S assim pra representar assim. E a namorada acha que tá respondendo seco, não sei o quê. Pra vocês mais ou menos lembrarem. Enfim. E aí, voltando isso, agora deixa eu levar um pouco um assunto mais a fundo, mais para um sentido filosófico, que na realidade se tudo é subjetivo, então quem você é, né, quem é que você existe, né, também é uma construção. Você não é só o que aconteceu com você, você não é só a forma que você interpretou o que aconteceu de você na sua vida. É claro que cada pessoa é um indivíduo, pode ter passado por muitas experiências, mas talvez o que a gente acha de forma, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que nunca vai pra frente, sou uma pessoa que não tem sucesso, sou um fracassado, alguma coisa assim que a gente acaba dizendo pra nós mesmos, que são as nossas crenças, talvez não sejam realmente o que aconteceu. E duas pessoas podem passar pelas mesmas situações, pelas mesmas coisas que acontecem na vida, e uma pode virar mais forte e a outra pode se fechar pro mundo. Só que a dor, ela não define quem a gente é. Ela não define o que a gente pode se tornar e ela não define o que tem muito pra vida da nossa vida. E no fundo, a dor que a gente sente nos nossos corações, a dor que a gente sente da experiência da vida, é muito sobre o significado que a gente dá pra ela, a força que a gente dá pra ela. E isso pode assustar algumas pessoas, mas também pode libertar algumas delas. Porque se o significado é construído, se a gente constrói o significado da nossa vida, como a situação da chuva, como a situação das redes sociais, como a situação dos nossos sentimentos, significa também que eles podem ser reconstruídos. E bom, a gente está vivendo numa época, como eu quis introduzir aqui, que todo mundo quer falar, pouca gente quer escutar e quase ninguém tenta entender de verdade o outro.
Por exemplo, no livro da... Eu não vou saber pronunciar agora, mas o livro... eu li ele em espanhol, mas se chama O Outro como Pessoa, da Byung-Chun, que é um livro muito usado no Enem, que o pessoal usou como o autor da Sociedade do Cansaço, El Distinto del Otro, ou algo assim. Mais ou menos a expulsão do diferente. Lembrei. Mais ou menos uma tradução literal do que vem na minha cabeça, pode estar errada. Mas a expulsão do outro fala exatamente sobre isso. Fala que talvez o maior problema não seja essa falta de informação, talvez seja a falta de empatia. Que a próxima profissão do futuro não vai ser só robô, não vai ser psicólogo, não vai ser medicina. Talvez a próxima profissão do futuro vai ser uma pessoa só para ouvir a gente. A gente passa por casos assim que a gente não é escutado, que a gente não se sente realmente valorizado. Seja nas nossas amizades, família, amigos, ou o que N motivos em N situações. Eu acredito que cada pessoa que está escutando isso já teve alguma situação que não se sentiu valorizado, que não se sentiu respeitado. E isso é algo que realmente é um problema de empatia na nossa sociedade de fato. Porque entender sobre... E a gente mesmo também comete esse erro. Quantas vezes a gente, quando a pessoa tá falando, olhou o celular, a pessoa tá falando uma história, etc., a gente olhou pro lado, começou a desviar o foco, não por mal, ou talvez às vezes porque a gente não achou tão interessante a história. Porque entender a subjetividade do outro exige um esforço. E esse esforço é a gente sair de nós mesmos. E isso dá trabalho. Não vou dizer que não dá, porque dá trabalho. E hoje eu vou te deixar com uma pergunta no ar. Quantas vezes você julgou alguém sem tentar entender o mundo que aquela pessoa carrega? E eu venho trazendo isso porque a gente tem essa falta de empatia, mas também a gente julga muito. Principalmente a nossa geração que usa muito o celular, usa muito a internet, usa muito tudo. Talvez nossos pais não estejam tão errados, talvez o problema realmente seja o celular. E a gente acaba, por exemplo, a pessoa ela gosta de usar cabelo de tal forma, a pessoa ela gosta de usar dessa forma, um tipo de vestir diferente. E a gente... Eu não acho que esse exemplo é um pouco superficial, mas eu não sei. Eu vou tentar ver alguma situação que eu me lembre. Teve uma pessoa que chegou muito cansada na escola, etc. Chegou assim, vamos dizer que ela não conseguiu tomar banho e chegou fedida. E a gente muitas vezes já julga porque, tá fedendo, não sei o que, etc. Só que a gente não sabe se essa pessoa passou, quanto tempo ela passou no ônibus ou quanto tempo ela veio pra cá. E assim, eu tô passando essa pergunta pra você. Porque quantas vezes a gente não julga alguém pela cor do sapato dela, ou pela roupa que ela usa, ou por algo realmente tão superficial e a gente não entende o que essa pessoa passou. A gente não entende o mundo que ela carrega. E talvez a verdade ela não seja uma linha reta. Talvez ela seja só um conjunto de perspectivas tentando coexistir. E talvez crescer não seja provar que você está certo. Talvez seja aprender, talvez que existam outras formas de ver aquela pessoa, ver a si mesmo, ver as situações da sua vida. Eu sou o Gabriel Mionetti e o podcast Senso Rádio vai ficando por aqui. Lembrando também que os nossos episódios sempre estão postando pelo menos terça e quinta. E eu espero que esse episódio tenha feito você pensar. Porque se você pensou, é porque o episódio ele cumpriu o papel dele. Obrigado e falou.